Você já foi corajoso. Talvez não lembre. Talvez a vida tenha te feito esquecer. Talvez os anos de decepções, de falhas, de portas fechadas na cara tenham apagado essa memória. Mas houve um tempo em que você era corajoso. Houve um dia em que você olhou para o impossível e disse: eu vou tentar. Um dia em que você não tinha garantias, não tinha certezas, não tinha segurança, mas tinha algo mais poderoso. Você tinha coragem. Esta é a história de Clarissa, uma mulher que esqueceu, que já foi corajosa, e de como ela reencontrou essa parte perdida de si mesma, nos lugares mais sombrios, nos momentos mais desesperadores, porque às vezes você precisa perder tudo para se lembrar de quem você realmente é. Clarissa tinha 52 anos quando olhou no espelho e não reconheceu a mulher que via não fisicamente, mas na alma. Quando jovem, aos 20 e poucos anos, Clarissa era incendiária. Era a mulher que largou tudo para viajar pela América do Sul sozinha, que dormiu em albergues, que comeu nas ruas, que conheceu pessoas que sua família chamaria de perigosas. Era a mulher que voltou daquela viagem e decidiu abrir uma organização não governamental para crianças de rua. Sem experiência, sem dinheiro, apenas com fogo no peito e uma certeza inabalável de que precisava fazer aquilo. Por 10 anos, Clarissa foi essa pessoa, corajosa, apaixonada, viva. Mas então a vida aconteceu. A ONG fechou por falta de recursos. O relacionamento de 15 anos terminou. Os pais dela adoeceram e morreram em intervalo de 2 anos. E de repente Clarissa estava sozinha, exausta, vazia. Ela conseguiu um emprego em escritório, temporário. Ela disse a si mesma: só até me reerguer. 20 anos se passaram. 20 anos sentada em uma mesa, fazendo o trabalho que não importava, vivendo uma vida que não era dela, sobrevivendo, não vivendo. E um dia, Clarissa olhou no espelho e percebeu. Ela havia se tornado tudo que jurou nunca ser: segura, acomodada, morta por dentro. A coragem que um dia definiu quem ela era havia sido enterrada sob camadas de medo, de responsabilidade, de conformidade, e ela nem percebeu quando aconteceu. Dezembro de 2023, uma segunda-feira comum. Clarissa estava em mais uma reunião inútil sobre planilhas que ninguém leria. Então, sem aviso, algo quebrou. Não foi dramático, não foi um grito, foi silencioso. Ela simplesmente desligou. Começou a chorar. Ali mesmo, no meio da reunião, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, enquanto seu chefe falava sobre metas trimestrais. Todos pararam, olharam, não sabiam o que fazer. Clarissa se levantou, saiu da sala, pegou sua bolsa e foi embora. Nunca mais voltou. Nas semanas seguintes, Clarissa entrou em colapso completo. Não saía de casa, não atendia telefone, não dormia, ou dormia demais, perdia a noção do tempo. Seus amigos ligavam: você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Mas o que ela precisava ninguém podia dar, porque o que ela precisava era de si mesma de volta. Uma noite, 3 da manhã, Clarissa estava sentada no chão da sala, vazia, exausta, olhando para as paredes que pareciam fechar ao redor dela. E então ela viu algo que não via há anos. Uma caixa, velha, empoeirada, no alto do armário. Ela trouxe para baixo, abriu, dentro, fotos da viagem pela América do Sul, de quando ela era jovem, corajosa, viva. Aí havia uma foto específica, Clarissa com 24 anos, no topo de uma montanha no Peru. Braços abertos, sorriso gigante, olhos cheios de fogo. Ela olhou para aquela garota e perguntou em voz alta: onde você foi? E pela primeira vez em 20 anos, Clarissa sentiu algo além de vazio. Ela sentiu raiva. Raiva não de outras pessoas. Raiva dela mesma. Por ter se entregado, por ter enterrado aquela garota corajosa sob toneladas de medo e conformidade. Mas junto com a raiva, veio algo mais poderoso. Veio uma lembrança. Clarissa lembrou de um dia específico. Ela tinha 23 anos. Estava no México. Tinha acabado o dinheiro. Não sabia o idioma direito. Estava
com medo. Sentou em um parque, chorando, pensando em desistir e voltar para casa. E então uma senhora mexicana se aproximou. Não falava português. Clarissa não falava espanhol direito, mas ela sentou ao lado de Clarissa e disse algo que ela nunca esqueceu. El coraje no es no tener miedo. El coraje es tener miedo. E seguir adelante. Coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e seguir em frente. Clarissa havia esquecido disso. Ela passou 20 anos acreditando que havia perdido a coragem, mas a verdade era outra. A coragem sempre esteve lá, apenas esperando, enterrada, esquecida, mas não morta. Na manhã seguinte, Clarissa fez algo que não fazia há 2 décadas. Ela ligou para uma antiga colega da ONG. Você ainda trabalha com crianças em situação de rua? A resposta foi sim. Vocês precisam de voluntários? Sim. Eu posso começar amanhã? Sim. Clarissa não sabia se daria certo. Não sabia se conseguiria. Não sabia se não era tarde demais para recomeçar aos 52 anos. Mas ela lembrou. Coragem não é ter certeza. Coragem é não ter certeza. E ir, mesmo assim. Os primeiros meses foram brutais. Clarissa estava fora de forma, fora de prática, fora do mundo que um dia conheceu. Havia momentos em que ela queria desistir, voltar para a segurança do escritório, para a previsibilidade. Mas toda vez que pensava nisso, ela olhava para aquela foto, a garota de 24 anos no topo da montanha, e perguntava, o que ela faria? 6 meses depois, Clarissa estava coordenando um projeto de alfabetização em uma comunidade carente. 1 ano depois, ela havia ajudado 43 crianças a voltarem para a escola. 2 anos depois, ela não se reconhecia quando olhava no espelho. Não porque estivesse diferente fisicamente, mas porque, pela primeira vez em 20 anos, ela se reconhecia internamente. A garota corajosa do topo da montanha, ela nunca morreu. Ela só estava esperando ser chamada de volta. Clarissa não recuperou tudo o que perdeu. Não voltou a ser exatamente quem era aos 20 e poucos. Porque você não pode voltar. Você só pode recomeçar. Mas ela recuperou o essencial. Ela recuperou a si mesma. E descobriu algo que a vida havia feito ela esquecer. Não importa quantos anos você tenha. Não importa quanto tempo você perdeu. Não importa quantas vezes você caiu. Enquanto você está vivo, você pode ser corajoso de novo. Então, essa mensagem é para você que esqueceu. Você que olha no espelho e não reconhece mais quem vê. Você que enterra a pessoa que costumava ser, sob camadas de medo, de responsabilidade, de que os outros vão pensar. Houve um tempo em que você era corajoso. Talvez tenha sido há muito tempo. Talvez você fosse criança. Talvez adolescente. Talvez jovem adulto. Mas houve um tempo. E aquela pessoa ainda está dentro de você esperando, enterrada e esquecida, mas não morta. Você não precisa ser quem era. Você precisa ser quem você é capaz de ser agora. Com todas as cicatrizes, com todos os medos, com toda a bagagem. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é olhar para o medo e dizer, eu vou tentar mesmo assim. A coragem esquecida ainda está em você, esperando ser lembrada, esperando ser chamada, esperando que você tenha coragem de ser corajoso novamente. A coragem esquecida, uma história sobre como nunca é tarde demais para se reencontrar. E lembre-se, você já foi corajoso antes, você pode ser de novo. Se esta história tocou você, se há uma versão de si mesmo que você enterrou, deixe nos comentários. Às vezes, admitir é o primeiro passo para lembrar. Se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Até a próxima história. E que você encontre a coragem que perdeu.